Olá, querido amigo e ouvinte e simpatizante também aqui do canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar na tua vida, na minha e de todos os teus familiares. Temos estado a estudar a relação que existe entre o espiritual e o corpo físico, o que acontece após a morte, e todos esses temas ficaram para trás. Mas eu creio que eles nos vieram nos ajudar a compreender a relação que devemos ter para com Deus, acima de tudo, e que a decisão que devemos tomar em relação à nossa vida aqui, ela não depende somente quando morremos, mas sim antes que isso aconteça. E esta semana, a lição número 12, já estamos a finalizar o trimestre, temos uma lição bastante importante. Estávamos a estudar, acima de tudo, a relação entre a alma e o corpo, mas hoje vamos estudar a relação entre o corpo e o Espírito Santo, ou melhor dizendo, entre o corpo e o seu Criador. Como toda maquinaria que o homem já inventou, todas elas trazem um selo ou um sinete do seu Criador, do seu inventor. Já perguntaram, já pararam para perguntar, mas se o ser humano é feito à semelhança e à imagem de Deus, também deveria trazer um manual de instrução. Que vos parece? Claro, a Bíblia é o manual de instrução. Por ela somos regidos. E mais ainda, por ela o Espírito Santo nos comunica a luz para que possamos obedecer. Comunica-nos poder para obedecer à vontade de Deus. E com certeza já estudamos a base do ser humano, como ele é formado. Então a lição desta semana vai nos relatar um pouco sobre esta questão. Se você não compreendeu as lições anteriores, então esta vai te ajudar a compreender um pouco mais a relação entre o humano e o divino. E realmente, na cosmovisão bíblica da natureza humana, somos uma unidade de todos os aspectos da nossa existência, ou seja, físico, mental, intelectual, emocional, volutivo, espiritual e também social. Aspectos que não existem separadamente ou de forma independente uns dos outros. Tudo é reunido por nosso Deus Criador em uma unidade maravilhosa e inseparável. E tudo precisa ser santificado por Deus. Vocês conhecem esse texto? Vamos lê-lo juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Na minha versão diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta semana, estudando um pouco sobre a cosmovisão bíblica, nós vamos focar no modelo divino, o modelo Jesus. Nós vamos focar também o corpo como um templo. Vocês sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E depois vamos estudar um pouco o que é a mente de Cristo. Claro, algumas pessoas têm dificuldades em compreender isso. Nós ainda vamos focar a direção do Espírito Santo, como ele nos dirige. E depois vem para finalizar, prontos para o seu aparecimento. Queridos, toda esta lição que temos que estar a estudar é para nos preparar para estarmos com nosso Deus um dia. E tudo depende daquilo que nós acreditamos hoje. E faz toda a diferença no que nós acreditamos e no que nós almejamos também. Antes, queridos, tendo em conta que o ser humano é dotado de faculdade, é dotado de um corpo físico, uma estrutura que Deus formou, embora com o pecado venha degenerando, mas ainda assim, através do Espírito Santo, a pessoa de Cristo também, juntos com a direção dos santos anjos, nós somos fortalecidos, somos levados a ter uma comunhão mais elevada com Deus. Mas Satanás exulta a ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria.
Ele sabe que as pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem e uns aos outros, pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. Então, vigiemos tudo quanto possamos fazer aqui. A Bíblia nos diz, tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-as conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais, lá já não podemos fazer nada. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer, diz o apóstolo Paulo. As mais elevadas faculdades da mente que visam os mais elevados propósitos são levadas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, e este procura se estimular, ou ele procura estimular de todos os modos possíveis, de todas as formas que ele conseguir para nos levar a transgredir a lei de Deus. Queridos, nosso ser é uma unidade e Deus deseja mudá-lo. Para alcançar essa transformação, Ele fala conosco. Queridos, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu pode comunicar com o ser humano e influenciar sua vida mais íntima com Deus. Mas é muito importante também, queridos, ter a mente de Cristo para entender a sua palavra. Quando a palavra de Deus habita em nós e nos guia constantemente, então nossa mente pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Somente por meio da iluminação do Espírito, através do qual a palavra foi dada, é que podemos atingir um entendimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, como viver uma vida segundo a vontade de Deus? Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A dimensão espiritual de nossa vida é da maior importância e deve ser cultivada adequadamente. Para nos ajudar na compreensão e realização dessa tarefa, olha que o apóstolo Paulo nos adverte. A carne e o espírito estão em oposição. A carne carnal, ou a natureza carnal da humanidade, luta contra o espiritual, que é segundo o Espírito Santo. Nós podemos encontrar esse texto no livro de Romanos, capítulo 8, versos 4 a 6, queridos. Vamos até ali e vamos compreender o que o apóstolo quer nos advertir e que é bastante importante para nós compreendermos a vontade de Deus. Romanos 8, versos 4 a 6. Olha que ele diz: veja só, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a carne
Porque, aliás, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque, olha só, queridos, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Queridos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Compreenderam? Os que vivem na carne, cumprindo o desejo da carne, não podem agradar a Deus. Querido, preste atenção nesse texto. Satanás reuniu os seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Imaginem os planos que ele tem contra ti, contra a tua vida, contra mim. Como ele consegue nos vencer? Quais são as práticas que nós estamos tão intimamente ligadas que, de tal forma, Satanás consegue nos levar a desviar constantemente de Deus? Ele inventa todo o artifício possível para nos vencer. Mas, se estivermos vivendo em espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. Queridos, vivamos em espíritos e cumpramos a vontade de Deus. Outro aspecto importante para nós é um aspecto social, queridos. Nós somos seres que vivemos isolados da massa. Nós vivemos em um todo, num mundo apenas. Deus não nos chamou para sermos eremitas, retirados para um canto, fazendo apenas aquelas coisas espirituais, sem nos mover. Aliás, sem nos ter contato com o mundo, não podemos levar a mensagem. Fomos criados como seres sociais. Ninguém é uma ilha isolada para si mesmo. Fomos criados com essa dimensão social. A vida social é um aspecto muito importante de nossa existência. E para ter um equilíbrio saudável, precisamos cultivar relacionamentos significativos com outras pessoas e servir uns aos outros. Isso foi bem manifestado na vida de Cristo desde a infância até a sua crucifixão. O modo como ele progrediu e cresceu de forma abrangente é descrita na Bíblia, conforme Lucas 2:52. E Jesus crescia, ou melhor, e o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, mas não somente de Deus e dos homens. A vida de Cristo estava em equilíbrio à medida que todos os aspectos da sua personalidade, quais? As dimensões mental, física, espiritual e social, se desenvolviam em perfeita harmonia, queridos. Nós não podemos crescer apenas no intelecto. Não podemos crescer apenas no físico. Não podemos crescer apenas no espiritual. Porque Deus fez um só. Corpo, alma e espírito. Tudo junto para a honra e glória do seu louvor. Mas como entender, como perceber o que significa a mente de Cristo? Sabe, o apóstolo Paulo, ele é bem claro. Olha o que ele nos diz. Também em Romanos 8, vamos apenas saltar até o verso 14. Olha o que ele nos diz. Porque todos, prestem atenção, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Queridos, Cristo foi guiado. Ele dizia constantemente, não faço a minha vontade. Aliás, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Em tudo ele dizia, está escrito. Aliás, no vídeo anterior que está publicado, no capítulo 9, Desejar todas as nações, apresenta-nos um contraste entre a família em que Cristo cresceu, aonde ele cresceu, em relação a ele. O mundo em que ele viveu, a cidade de Nazaré, aquela pequena vila ali, onde ele cresceu, o contraste em relação à vida dele. Os meninos ali,
Queridos, Deus nos chama para sermos diferentes num aspecto espiritual, físico. Ele nos deu todo um regime e uma forma de viver diferente do mundo. Cumpramos a sua vontade. Sejamos temperantes. Não vivamos sob a influência de bebida alcoólica. Os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes derivados a estas coisas ilícitas. Bebidas alcoólicas, fumo, entre outras coisas mais. Mediante o apetite pervertido, o mundo está sendo corrompido. O mundo está sendo levado pelos homens através do espírito demoníaco, através dessas paixões baixas, que por intermédio de bebidas, do fumo, de apetites descontrolados ou descontrolada, os homens têm se degradando, vezes após vezes. É nosso dever como filhos e filhas de Deus nos abster destas coisas. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir os outros. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípios, sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. Quantas crianças nós vemos hoje? Se passarmos numa escola, seja qual for, nós conseguiremos ver grande degradação espiritual na vida das crianças. Como umas vão se criticando a outra, vão se degradando a vida da outra através de mentiras e de outras coisas mais. Vemos até mesmo dentro das escolas crianças fumando certos tipos de coisas que nem vale a pena falar aqui. Você que é pai, você que é mãe, vigie as suas crianças. Veja com que crianças, com que companheiro elas têm. Porque o seu caráter está sendo formado mediante os seus companheiros e também mediante o familiar que não busca a Deus. Queridos, nós precisamos compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A teoria dualista de um corpo mortal com uma alma imortal tem gerado teorias sobre o corpo humano. Por exemplo, para os antigos filósofos gregos, o corpo era a prisão da alma, que era libertada unicamente pela morte. Em um eco desse conceito pagão, os cristãos na atualidade acreditam que o corpo seja a morada temporal da alma imortal, que será reintegrada ao corpo na ressurreição. Queridos, por outro lado, os panteístas também tornam o corpo humano divino. Acreditam que Deus e o universo sejam um e seja a mesma coisa. Para ele, todas as coisas são Deus. E o corpo humano é parte de uma única substância divina, integrada e universal. Rodeados de teorias conflitantes sobre o assunto, devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina sobre a natureza da humanidade. Nunca devamos esquecer que o corpo que nós possuímos é templo do Espírito Santo, que o corpo não vive sem o Espírito. O corpo é um todo, composto por intelecto, uma parte social, uma parte relacional que tem a ver com toda nosso sentimento e não só. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, o que se refletia não apenas em seu caráter, mas também em seu aspecto físico. Como essa imagem foi chamada, aliás, como ela foi manchada e até mesmo escondida pela presença do pecado. Aqueles que possuíam estaturas elevadas, hoje estão se degradando, até que nós conhecemos aqueles que são chamados de anãos ou pigmeus. E a obra da redenção é restaurar os seres humanos à sua condição original,
incluindo sua saúde física, na medida do possível para seres que não desfrutam da árvore da vida. A restauração é um processo de toda a vida, que só será completado na segunda vinda de Cristo, quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, conforme é nos relatado pelo apóstolo Paulo no livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 53 e 54. E diz o apóstolo João: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Queridos, se a gente reconhecer que o ser humano é indivisível e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideramos o cuidado da saúde física um dever religioso. É só nós olharmos para os livros de Deuteronômio, para o livro de Levítico, para o livro de Números, entre outros mais, como Deus teve todo o cuidado para mostrar para o ser humano como devia ser a sua dieta. Embora que a sua dieta original era baseada de frutas, de cereais, queridos, até que o pecado entrou e começou degradando tudo. Queridos, alguns acreditam que o indivíduo será transformado com a mudança do ambiente. Ou como estamos na lição passada, após a morte, o indivíduo vai reencarnando. E quando ele reencarna, ele vai ter uma possibilidade de crescer um pouco mais a sua estatura. O seu estado espiritual vai se transformando, vai se elevando, até que ele atinge um auge muito elevado. Queridos, isso leva-nos a pensar que nós não precisamos de Deus. Se a gente vai se elevando cada vez mais, então para que a ressurreição? Para que a morte de Cristo na cruz? Não precisamos de nada disso. Absolutamente nada disso. Para nós compreendermos como o inimigo trabalha para nos levar a não ter a mente de Cristo, pois Cristo crescia não somente na estatura, mas também no seu intelecto espiritual para com Deus e a sua relação para com o próximo. Devemos compreender esses aspectos. Devemos compreender que o modelo Cristo deve ser aquele que nós devemos seguir. Devemos seguir a orientação do Espírito Santo. Não só a mente de Cristo, porque não existe a mente de Cristo sem a presença do Espírito Santo. São coisas interligadas, assim como o corpo está ligado com o intelectual, com o social, com o espiritual, assim também o Espírito Santo está ligado a Cristo. Assim como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interligados, assim é o corpo humano. Queridos, visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica degenerativa, não é surpresa que o próprio Satanás tente, por todos os meios, distorcer nossa compreensão acerca da natureza e da obra do Espírito Santo. Queridos, enquanto alguns negam sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima de seu poder transformador. Não caiamos nem no erro, nem no outro. Saibamos que o Espírito Santo é agente regenerador, hoje regenerativo, mas ele é uma pessoa. Porque a Bíblia nos descreve que o Espírito Santo é ele quem fala conosco. É ele quem nos comunica a luz do céu. É ele quem nos faz relembrar de tudo quanto Cristo deixou escrito na sua palavra. Então, como ele não possa ser uma pessoa, mas outros levam um pensamento além, que o poder do Espírito Santo é suficiente e não precisamos mais de obedecer à palavra de Deus. O Espírito Santo não foi dado com esse propósito. Ele foi dado para nos conduzir à justiça, a juízo, nos convencer do pecado. Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então Cristo dirá claramente: eu não conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque muitos pensam que só podemos
viver crendo em Cristo e não obedecendo a sua palavra. Ou o poder do Espírito Santo é suficiente e nós não precisamos de obedecer a palavra. Cristo disse, eu vim cumprir. Vim cumprir, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tiro se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Desde aquela época de Cristo, até então, o céu e a terra são os mesmos. O mesmo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, nos capacita a conduzir outros a essa verdade. Enquanto cumpramos nossa missão, temos sua assistência. Como diz Cristo, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Querido, então, manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor e renovar nossos votos de consagração a Ele. Se assim fizermos, Ele nos concederá a presença do Espírito Santo, com seu poder vivificante e santificador. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, não extingais o Espírito Santo, o qual devamos ser selado para o dia da redenção. Pois sem a santificação, ninguém verá a Deus. Queridos, são temas que nós precisamos compreender e nele meditar. Muitas vezes, a noção de preparação contínua para o retorno de Cristo se torna uma desculpa para procrastinação. O que quero dizer com isso? É uma ideia de facilmente levar alguém a negligenciar com base na suposição do servo mau. O meu Senhor tarde virá, então vou fazer o que me apetece. Ou melhor, ser um eremita, fugir da sociedade e me isolar. E ali somente eu e Deus vamos viver até que Jesus volte. Mas como compreendemos a missão? Querido, da expectativa ou da perspectiva bíblica, melhor dizendo, o tempo da salvação é hoje. O tempo de preparo é hoje. Se ouvirem hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo em si não converte os não convertidos. A menos que alguém esteja continuamente crescendo na graça e avançando na fé, a tendência com o passar do tempo é cair, tornar-se endurecido, cético, cínico e até tornar o incrédulo. Queridos, enquanto Jesus volte, preparemos, busquemos. O grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram assim. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao ver, ou melhor, ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor está vindo. Ouçamos os passos de um Deus que se aproxima. Queridos, é bom que compreendamos a relação que existe entre o corpo e o espírito, porque eles não são separados. Nosso Criador tem outorgado liberalmente ao homem suas bênçãos. Fossem todos esses dons da providência empregados sábia e moderadamente, e a pobreza, a enfermidade e a aflição seriam quase banidas da terra. Mas ai, vemos por toda parte as bênçãos de Deus transformadas em maldição pela impiedade dos homens. Tudo quanto Deus colocou nas mãos dos homens, eles têm tornado uma arma, melhor dizendo. Eles têm tornado, queridos, em algo que é para destruir. As plantas que Deus nos concedeu, os alimentos, o homem tem tornado em armas nocivas, em coisas que destroem o seu próprio corpo, o seu próprio intelecto. Queridos, não há classe culpada de maior perversão e abuso dos seus preciosos dons dos que os que pregam ou dos que empregam ou inventam os produtos do solo na fabricação de bebidas intoxicantes.
Queridos, os nutritivos cereais, os frutos saudáveis e deliciosos são convertidos em bebidas que pervertem os sentidos e enlouquecem o cérebro. Em resultado de uso desses venenos, milhares de famílias se acham destituídas dos confortos e mesmo das necessidades mais básicas da vida. Multiplicam-se os atos de violência e de crime, e a doença e a morte levam apressadamente milhares e milhares de vítimas para a sepultura, em consequência da bebida alcoólica. Queridos, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mas também, queridos, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Aquele que tudo suporta, aquele que criou os céus e a terra e o mar, a Ele, a único Deus, sábio Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Caro ouvinte, que Deus te abençoe e que Ele te dirija. Passe, por favor, esse estudo para os outros. Compartilhe. Se gostares do conteúdo, clica no gostei. Ajuda-nos a alcançar almas perdidas. Ajuda-nos a divertir a humanidade de que Jesus está a voltar. E que Deus te abençoará grandemente com o seu Santo Espírito. Amém.